Existem caminhos que concedem poder. Existem caminhos que oferecem conhecimento. E existem aqueles que permitem controlar o próprio mundo ao seu redor. A via do Imperador Negro é um desses caminhos. Seus Beyonders são especialistas em manipular regras, explorar brechas e transformar limitações em vantagens. O que para outras pessoas é uma lei absoluta, para eles muitas vezes é apenas algo que pode ser contornado, distorcido ou usado em benefício próprio. Além de possuírem uma força física extraordinária, eles dominam habilidades capazes de influenciar pessoas, alterar intenções, distorcer palavras e espalhar a desordem por onde passam. Hoje, a gente vai falar do caminho do Imperador Negro, uma das rotas mais ambiciosas e dominadoras que existem. Fala galera, que é o Odin, e como prometido, a gente vai começar a nossa saga de remakes. Não vai ser só de remake, eu vou trazer vídeos inéditos também de outros assuntos, mas a gente vai explorar mais profundamente agora alguns caminhos que a gente tinha só passado pela superfície, e o primeiro escolhido foi o Imperador Negro. Antes de a gente dar continuidade no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, curtir e comentar. O comentário de vocês é extremamente importante para eu saber o que vocês estão achando, e eu leio todos e respondo a maioria. Quando eu não respondo todos é porque eu tô realmente sem tempo, mas eu leio todos, tá galera? Então pode deixar o seu comentário aí, sua teoria, sua sugestão, pode ter certeza que ela vai ser lida e se for boa vai virar vídeo, fechou? Então vamos começar. E a jornada do Imperador Negro começa na sequência 9, o Advogado. À primeira vista, esse pode não parecer um título particularmente ameaçador. No entanto, aqueles que subestimam um advogado rapidamente descobrem que as suas palavras podem ser tão perigosas quanto qualquer arma. A sua principal habilidade dessa sequência é a eloquência. Os advogados possuem um talento extraordinário para argumentação, raciocínio e persuasão. As suas palavras carregam uma influência sutil, capaz de afetar julgamentos, opiniões e decisões, sem que as pessoas percebam que estão sendo influenciadas. Ao conversar com alguém, um advogado pode conduzir lentamente o raciocínio de seu alvo, distorcendo ou guiando seus pensamentos, até que determinadas conclusões pareçam completamente naturais. O mais perigoso é que essa influência raramente é percebida. A vítima acredita que chegou naquela conclusão por conta própria, quando na verdade seus pensamentos já foram direcionados desde o início da conversa. Mesmo indivíduos com boa intuição podem ter dificuldade para perceber essa manipulação. Em muitos casos, a influência é tão discreta que a pessoa só percebe que algo estava errado depois que alguém aponta a situação. Mesmo assim, permanece na dúvida sobre o que realmente aconteceu. Além disso, essa habilidade não exige necessariamente uma intenção consciente. Muitas vezes, o simples modo de falar e se comportar de um advogado já faz com que ele pareça mais confiável, acessível e convincente aos olhos dos outros. Mas a eloquência é apenas uma parte do seu arsenal. Os advogados também desenvolvem uma habilidade conhecida como proeficiência em direito. Eles possuem uma capacidade extraordinária para identificar brechas, encontrar inconsistências e explorar pontos fracos em regras, sistemas ou pessoas. A OAB dele já é garantida, já quando você toma essa poção, automaticamente você já vira um advogado que já cursou o direito inteiro. Enquanto outros enxergam limites e obstáculos, um advogado enxerga oportunidades escondidas. Ele sabe exatamente como utilizar a ordem existente a seu favor, manipulando situações para criar condições cada vez mais vantajosas. Em vez de desafiar diretamente uma regra, muitas vezes preferem encontrar maneiras de utilizá-la contra os seus próprios adversários. Essa compreensão da ordem é tão refinada que pode até mesmo interferir em certas habilidades sobrenaturais, relacionadas à obtenção de informações, permitindo enganar técnicas de canalização espiritual e métodos semelhantes de investigação. A sequência 9 não concede força avassaladora, nem poderes destrutivos, mas oferece algo que pode ser igualmente perigoso: a capacidade de influenciar pessoas, manipular situações e transformar as próprias regras do jogo em uma arma. Para a via do Imperador Negro, ou caminho do Imperador Negro, esse é apenas o primeiro passo. Dá pra competir com o Vidente aí pra ver quem é mais fraco, né? Nessas duas sequências aí,
Tô falando fraco em termos de força. Se os dois saírem na mão, perde o cara que era mais fraco antes de tomar poção já. Porque ela também não dá nenhum tipo de ganho físico, né? Mas é uma sequência interessante. Digo pra vocês, não é a mais interessante de todas, né? Mas é interessante, tem seus pontos fortes ali. Ao avançar para a sequência 8, o Beyonder se torna um bárbaro. À primeira vista, essa mudança pode parecer simples, mas ela representa uma das filosofias fundamentais do caminho do Imperador Negro. Nem todos os problemas podem ser resolvidos através de argumentos, contratos ou interpretações de regras. Quando as palavras deixam de funcionar, a força assume seu lugar. Aqui a regra é clara, tá, galera? Força bruta só não resolve quando é pouca. Afinal, para aqueles que seguem esse caminho, a força também é uma regra extremamente eficaz. A principal característica da sequência 8 é um poderoso aprimoramento físico. O corpo do bárbaro começa a ultrapassar os limites normais da condição humana, adquirindo força, resistência e vigor muito acima do que seria considerado possível para uma pessoa comum. Seus músculos tornam-se mais poderosos e sua constituição mais robusta. A sua capacidade física passa a desafiar aquilo que normalmente seria considerado uma regra natural do corpo humano. Em combate, essa transformação faz uma enorme diferença. Enquanto outras pessoas dependem de técnicas ou equipamentos para compensar suas limitações, um bárbaro pode simplesmente esmagar obstáculos através da sua superioridade física. Mas a evolução não acontece apenas no corpo. A mente também se fortalece. Ao alcançar essa sequência, o bárbaro desenvolve uma considerável resistência mental. Influências psicológicas, manipulações emocionais e diversos tipos de interferência mental tornam-se muito menos eficazes contra ele. A sua vontade adquire uma firmeza difícil de abalar, o que para outras pessoas pode ser uma sugestão irresistível ou uma pressão emocional esmagadora, para um bárbaro frequentemente se transforma em um pouco mais do que um incômodo. Essa combinação entre força física extraordinária e resistência mental cria um indivíduo difícil de controlar, difícil de intimidar e ainda mais difícil de deter. Agora sim a gente tem melhoras reais, né? E um counter de alguns caminhos já. Aí no começo da sequência ele já vira, claro que em termos de força bruta ele não vai conseguir rivalizar com semideus do caminho do visionário, nem do caminho da demônia, mas a gente consegue entender que ele é bem resistente contra esse tipo de influência que esses caminhos podem causar nele, né? Bem parecido com a sequência, se eu não me engano, tá? Salvo engano, galera, com a sequência 8 do Caminho do Tirano, o Berserker, né? Que ele enlouquece e aí ele também não é controlado facilmente por esse tipo de persuasão, assim. Interessante. Partindo para a sequência 7, o Beyonder se torna um subornador. E é nesse ponto que o caminho do Imperador começa a revelar uma das suas características mais peculiares. Para outras pessoas, um suborno é apenas uma troca de favores. Para um subornador, é uma forma de exercer autoridade sobre a realidade. A habilidade central dessa sequência é justamente o suborno. Ao oferecer algo a um alvo, seja um objeto valioso ou um simples gesto simbólico, o subornador consegue estabelecer uma influência sobrenatural sobre ele. O mais curioso é que o alvo nem sequer precisa aceitar aquilo que lhe foi oferecido. Desde que o ato de oferecer tenha ocorrido, o suborno já foi realizado. Uma moeda arremessada na direção de alguém, um presente, uma quantia em dinheiro ou até mesmo um objeto sem valor aparente, tudo isso pode servir como meio para ativar essa habilidade. Uma vez estabelecido, o subornador pode produzir diferentes efeitos sobre a vítima. O primeiro deles é o enfraquecimento. Durante um determinado período de tempo, o alvo vê as suas capacidades reduzidas. Seus ataques perdem a força e suas defesas tornam-se menos eficazes. A sua capacidade de resistir ou controlar as ações do próprio subornador diminui significativamente. O segundo efeito é a arrogância. Ao ser afetado, o alvo torna-se excessivamente confiante. A sua capacidade de julgamento piora e ele passa a subestimar perigos e ignorar detalhes importantes e cometer erros que normalmente jamais cometeria. Muitas vezes,
o próprio alvo acredita estar tomando as melhores decisões, sem perceber que a sua arrogância está conduzindo para cada um dos seus passos. E o terceiro ato é o encanto. Nesse caso, a vítima desenvolve uma forte sensação de simpatia e boa vontade em relação ao subornador. Pensamentos hostis tornam-se difíceis de sustentar. A vontade de lutar diminui, e em situações favoráveis, essa influência pode ser tão intensa que existe até mesmo a possibilidade do alvo voltar a sua atenção contra os seus próprios aliados. Por fim, existe a conexão. Esse tipo de suborno cria um vínculo especial entre o subornador e o seu alvo. Embora suas aplicações possam variar, o simples fato de estabelecer essa ligação já abre inúmeras possibilidades para futuras interações e influências. O mais assustador sobre essa habilidade é que ela não depende de força bruta, não exige intimidação e nem controle mental direto. Ela transforma um conceito comum e cotidiano em uma ferramenta sobrenatural e capaz de alterar comportamentos, enfraquecer adversários e criar vantagens em praticamente qualquer situação. Se o advogado manipula através das palavras e o bárbaro impõe a sua vontade através da força, o subornador demonstra uma nova verdade da via do imperador. Uma coisa que pode ser bem interessante é se as habilidades anteriores aumentarem junto com essas novas habilidades adquiridas, que é o padrão que acontece, né? Então, se o bárbaro ficar mais forte e o advogado conseguir ter mais eloquência, eu acredito que a habilidade de suborno seja mais eficaz. Então, tendo essas habilidades anteriores potencializadas, o subornador consegue lidar melhor com situações adversas, sabe? Principalmente a força do bárbaro e a capacidade de não ser controlado mentalmente. Isso é bem importante, galera. Ao chegar na sequência 6, o Beyonder se torna um barão da corrupção. E é aqui que a verdadeira natureza do caminho do Imperador Negro começa a se manifestar. Um barão da corrupção não desafia as regras, ele não as destrói, ele faz algo muito mais perigoso, ele as distorce. Por fora, parece respeitar a ordem estabelecida, parece seguir as leis, os acordos e as limitações impostas pelo mundo, mas na prática, ele está constantemente encontrando brechas e reinterpretando essas regras para servir aos seus próprios interesses. Seu lema poderia ser simples: se uma regra existe, então ela pode ser manipulada. Seu corpo continua recebendo um enorme aprimoramento físico. A força de um barão da corrupção ultrapassa em muito a de um ser humano comum. Seus golpes possuem um poder devastador. Um único soco pode atingir a força de uma bala de canhão, e o impacto é suficiente para fazer um edifício inteiro tremer. Aqui já fica mais interessante, galera, porque aqui entra aquela parada que eu falei pra vocês na sequência anterior. O aprimoramento físico não parou. Então, eles realmente são mais fortes do que a maioria das sequências médias, assim, em termos de força física, né? O que torna a sequência muito mais atrativa, né? Porque você tem um leque de possibilidades ali. Mas o verdadeiro destaque dessa sequência é uma habilidade chamada distorção. Essa é uma das capacidades mais características de todo o caminho do Imperador Negro. Através dela, o Barão da Corrupção consegue manipular conceitos, interpretações, ações e intenções, alterando sutilmente a forma como uma determinada regra se aplica à realidade. Em outras palavras, ele não muda necessariamente o mundo, ele interpreta o mundo da sua forma. Isso permite uma enorme variedade de aplicações. Durante o combate, por exemplo, ele pode distorcer a trajetória de um ataque. Uma bala que deveria atingir o seu alvo pode ter a sua direção alterada por uma pequena margem, errando completamente o disparo. Magias e projéteis também podem ser afetados. Ataques que seguiam em linha reta podem perder a sua trajetória, mudar de direção ou até mesmo retornar contra quem os lançou. Mas a distorção vai muito além de simples desvios de ataques. Ela permite alterar o significado das ações. Uma porta sendo fechada deixa de ser apenas uma porta fechada. O conceito pode ser reinterpretado como selar completamente esse local. E de repente, um cômodo comum transforma-se em um espaço isolado do mundo exterior, protegido por uma regra criada através da sua própria interpretação daquela ação. Da mesma forma, abrir uma porta pode deixar de significar apenas abrir uma passagem.
O ato pode ser distorcido para representar o conceito de deslacrar um espaço confinado, permitindo quebrar os selos ou libertar algo que estava aprisionado. A habilidade também pode ser usada de maneiras extremamente criativas. Uma ordem simples pode criar um significado completamente diferente. Uma instrução originalmente destinada a separar e interceptar um alvo pode ser reinterpretada como separar indivíduos e forçá-los a agir sozinho. O resultado é que grupos organizados podem ser divididos sem sequer percebam o que aconteceu. Tudo depende da interpretação, tudo depende da brecha encontrada. Mas o Barão da Corrupção não manipula apenas regras, ele também manipula pessoas. Através da corrosão, ele influencia os corações daqueles ao seu redor. Dentro de um raio de aproximadamente 10 metros, emoções negativas começam a emergir. Ganância, egoísmo, ambição descontrolada, desejos obscuros. Esses sentimentos tornam-se mais intensos, levando as pessoas a tomar decisões irracionais e frequentemente prejudiciais a si mesmas. Pouco a pouco, indivíduos razoáveis passam a agir movidos pelos seus impulsos mais egoístas, e muitas vezes nem percebem que estão sendo influenciados. A sequência 6 marca um momento importante na evolução do caminho do Imperador Negro. Galera, aqui eu consigo pensar em uma utilidade muito boa para essa sequência, que é qual? Imagina que uma sequência 1 tá fazendo um ritual de apoteose para a sequência 0, e aí tem um grupo de Beyonders que não quer que ele chegue nessa sequência. O que acontece? Se dentro desse grupo tiver um Barão da Corrupção, ele consegue facilmente interferir no ritual, fazendo com que a sequência 1 perca o controle muito fácil, galera. Então imagina. Alerta de spoiler, tá? Pra quem não quer tomar spoiler, eu vou deixar já alertado aqui que as minhas próximas frases vão ter um pouquinho de spoiler da novel. Imagina quando o Clay tava tentando impedir o Rei Jorge de virar um Imperador Negro. Imagina a facilidade que ele teria se ele fosse um Barão da Corrupção. Seria fácil interferir diretamente, entendeu? O Leodero, o Tirano, ele não precisaria literalmente fritar um mausoléu. O Clay poderia fazer esse lugar não serve mais, ou alguma regra assim, sabe? E já interferir no ritual inteiro. Isso não serve só pro caminho do Imperador Negro, galera. Serve pra qualquer ritual de Deus. Todos têm um ritual específico e o Barão da Corrupção consegue interferir em quase tudo, tá? Então assim, imagina um Beyonder da sequência média conseguindo interferir em um ritual de apoteose de um sequência 1 para um sequência 0. Não é pouca coisa, é coisa pra caramba, entendeu? Então essa sequência é sim muito forte, tá? Chegando na sequência 5, a gente tem o Mentor da Desordem. Até aqui, o caminho ensinava como encontrar brecha, distorcer significados e transformar regras em vantagens. Agora ele ensina algo ainda mais perigoso: como transformar ordem em caos, o oposto do caminho da justiça, né? O corpo do Mentor da Desordem continua recebendo aprimoramentos físicos, tornando-se ainda mais poderoso do que o de um Barão da Corrupção. O cara já tá forte aqui, tá? Ele já tem uma força real. Se o soco dele já era da força de um canhão na sequência passada, imagina agora, né? Mas a sua verdadeira força tá em uma habilidade chamada Desordem. Galera, só pra vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo pra vocês. Os tiros de bomba de ar lá do Clay só chega até a força de um canhão, se eu não me engano, na sequência 3. Na sequência 3, ele já tá quase um anjo. O cara tem o soco da força de um canhão na sequência 6. A gente tá falando de 3 sequências antes, um Beyonder de sequência média. Aí deu pra compreender a força desse cara? Ele é bem forte, ele é muito forte. Uma das sequências mais fortes. Eu não vou falar que é a mais forte, porque existem sequências voltadas apenas pro combate, né? A gente tem o Assassino, que tem aquele golpe super poderoso, que na sequência 6 também deve ser bem forte. A gente tem o Fugilista. A gente tem o próprio caminho do Gigante do Crepúsculo, que também é focado bastante em força física. Enfim, de cabeça assim é difícil de lembrar, mas a gente tem bastante... o próprio caminho do Tirano também, né? Se eu esqueci, vocês vão ficar me cobrando nos comentários. Coloca aí nos comentários se esqueceram de algum e a real força deles nessa sequência. Voltando aqui, galera. A real força dessa sequência tá em uma nova habilidade chamada Desordem.
Essa capacidade permite que ele introduza caos em pessoas, objetos e conceitos, até mesmo nas leis que governam o ambiente. Aqui começou o power scaling já, né? O resultado é uma realidade que deixa de funcionar de maneira esperada. Durante um combate, por exemplo, a desordem pode tornar extremamente difícil atingir o mentor. Ataques que deveriam seguir trajetórias perfeitas passam a agir de forma errática. Lâminas de vento capazes de cortar seus alvos com precisão podem repentinamente mudar de direção, dispersar-se ou simplesmente seguir caminhos aleatórios, errando completamente o alvo. Mas a desordem não afeta apenas ataques físicos. Ela também interfere na capacidade de julgamento. Sob a sua influência, as pessoas começam a tomar decisões equivocadas sem perceber. Escolhas simples tornam-se erros. Procedimentos óbvios parecem corretos quando não são. E pouco a pouco, os alvos passam a cometer falhas que normalmente jamais cometeriam. O mais assustador, galera, é que para eles essas decisões continuam parecendo perfeitamente razoáveis. Aquele seu amigo que só faz merda na vida, mas para ele tá tudo certo ainda. A habilidade também pode afetar conceitos muito mais abstratos. Distância, direção e orientação deixam de ser confiáveis. Um caminho que deveria exigir dezenas de passos pode ser percorrido em poucos movimentos. Uma pessoa que tenta andar para a esquerda pode acabar avançando para frente. Mesmo indivíduos com excelente equilíbrio e coordenação podem perder completamente a noção de seus próprios movimentos. Vou fazer uma piada aqui. É o pessoal do Moisés perdido no deserto lá. Já fizeram as contas, né? Falaram que para atravessar aquele deserto demoraria 3 dias, mais ou menos. Acho que é 3 ou 4, ou sei lá quantos dias, galera. Mas é coisa de dias. E aí eles ficaram 40 anos lá andando. E o ambiente afetado pela desordem, nada funciona exatamente como deveria. Quando combinada com a distorção adquirida na sequência anterior, essa habilidade torna-se ainda mais perigosa. Juntas, elas permitem escapar de situações extremamente desfavoráveis e manipular circunstâncias que normalmente seriam impossíveis de controlar. Mas o mentor da desordem também recebe outra capacidade marcante: a presença imponente. Ao liberar essa habilidade, ele exibe uma aura semelhante à de um grande soberano, uma majestade natural que desperta nos outros o impulso de obedecer. Mesmo sem utilizar forças ou ameaças, sua simples presença faz com que muitas pessoas sintam o desejo de se curvar e seguir suas ordens. É como se sua autoridade fosse algo instintivamente reconhecido pelos que estão ao seu redor. Cara, que interessante, sabe por quê? Porque tem uma sequência, e eu não vou lembrar qual agora, mas tem uma sequência do Sacerdote Vermelho que faz a mesma coisa. Agora, aqui, beleza, o Sacerdote Vermelho deve ser superior, porque se eu não me engano é a sequência 3 que faz isso. Mas imagina quando eles estão em sequências parecidas, essa habilidade tendo o power-up que todas as habilidades têm a cada sequência. Qual predominaria sobre qual, né? Quem mandaria em quem aí? Ou elas se anulariam, será? A gente não sabe, né? Não teve um confronto direto entre um Imperador Negro e um Sacerdote Vermelho na obra. E não teve essa demonstração de poder. Mas é interessante a gente fazer esse exercício mental, a gente pensar como que essas habilidades se sobreporiam, né? Uma sobre a outra. É como se a sua autoridade fosse algo instintivamente reconhecido pelos que estão ao seu redor. Enquanto isso, a habilidade de distorção também continua evoluindo. A capacidade de alterar palavras, intenções e ações torna-se muito mais poderosa. A regra criada através da distorção torna-se mais resistentes e difíceis de quebrar. Além disso, o mentor da desordem passa a manipular conceitos de formas muito mais sofisticadas. Ele pode alterar a relação entre si mesmo e outras pessoas. Ao fazer isso, ambos passam a compartilhar igualmente certos efeitos negativos, maldições, doenças, debuffs, tudo pode ser dividido entre os dois. Uma afiliação que deveria atingir apenas o mentor da desordem pode ser parcialmente transferida para o seu adversário. Da mesma forma que qualquer um que tente prejudicá-lo pode acabar sofrendo junto com ele. A distorção também pode ser aplicada aos ambientes. Escadas podem agir como se estivessem vivas, objetos podem se mover de formas impossíveis. Elementos inanimados passam a se comportar de acordo com a interpretação completamente absurda da realidade. E ainda assim, tudo continua obedecendo às regras que o próprio mentor criou. A sequência 5 representa uma mudança importante no caminho do Imperador Negro.
Até então, seus poderes giravam em torno de manipular pessoas e explorar brechas. Agora, o próprio mundo começa a perder a sua coerência diante dele. O mentor da desordem não precisa destruir a ordem existente. Ele simplesmente embaralha até que ninguém consiga distinguir o que é certo, o que é errado, o que é possível ou impossível. E quando isso acontece, apenas uma pessoa continua entendendo as regras do jogo, ele próprio. É bem forte essa sequência, a gente não tá nem falando de um semideus, mas a gente já tá falando de um cara capaz de distorcer a realidade. A realidade, galera, não é mais alguma coisa tipo assim, eu consigo soltar relâmpagos em uma certa área, ou eu faço uma cantoria aqui igual Abençoado no Mar. Por que eu tô falando tanto do Tirano, né? Parece que eu tô encanado com ele, mas não, é um dos meus caminhos favoritos. Mas não é como, por exemplo, o Viajante, que consegue abrir portais e atravessar através do mundo espiritual, né? Não, cara, é simplesmente o cara mexe com a realidade, ele tá na sequência 5 ainda, é um bagulho bem absurdo. Então, tipo assim, ele pode transformar sua casa numa casa maluca, ó, que loucura. E só ele ia entender como funciona. Além disso, ele pode transformar você em maluco, junto com a sua casa, mas de uma maluquice diferente, aí você não ia entender a maluquice da sua casa. Então, assim, esquizofrenia pura aqui, né? Ao alcançar a sequência 4, o Beyonder se torna um Conde dos Caídos. E nesse momento, é o momento que ele cruza a fronteira entre os mortais e os semideuses. Tá, aqui ele virou um semideus. Para a maioria das pessoas, as regras do mundo são algo fixo e imutável. Para um Conde dos Caídos, elas são apenas oportunidades esperando para serem exploradas. A filosofia dessa sequência é simples. Tudo possui regras, tudo segue leis, mas toda lei possui brechas. E aqueles que conseguem encontrá-las podem alcançar resultados que deveriam ser impossíveis. A principal habilidade dessa sequência é chamada de exploração. Com ela, o Conde dos Caídos pode explorar diretamente as leis que governam um fenômeno, prolongando determinados estados ou encerrando-os antes do tempo. Na prática, isso permite manipular a realidade de maneira extremamente peculiar. Por exemplo, quando uma pessoa salta, existe um breve momento em que ela está longe do chão. Normalmente, nesse estado, dura somente um instante, mas um Conde dos Caídos pode explorar essa condição e prolongá-lo. O resultado é a capacidade de flutuar. Ao combinar a exploração do salto com a exploração do estado de estar suspenso no ar, ele pode até mesmo alcançar algo semelhante ao voo. Mas isso é só o começo. Através da combinação entre exploração e distorção, o Conde dos Caídos pode produzir efeitos que lembram manipulação direta das leis da natureza. Não porque ele controla essas leis, mas porque ele sabe exatamente como explorá-las. Outra habilidade adquirida é a concessão. Com ela, o Conde dos Caídos pode impor diretamente determinados estados negativos sobre os seus alvos. Uma vítima pode tornar-se lenta, pode ser consumida por ganância e impaciência, pode perder completamente a vontade de lutar, ou até mesmo tornar-se incapaz de pensar em qualquer coisa além de dinheiro. Tudo isso sem a necessidade de longos preparativos ou manipulações complexas. E a habilidade que impressiona de verdade nessa sequência é sem dúvida o amplificar. Como o próprio nome sugere, ela permite amplificar os efeitos de ações, fenômenos e estados existentes. Uma ação simples pode gerar consequências extraordinárias. Um objeto comum pode adquirir uma influência muito maior do que deveria possuir. Até mesmo artefatos relativamente modestos podem ter seus efeitos ampliados a níveis capazes de ameaçar semideuses. Fenômenos naturais também podem ser amplificados. Uma simples rajada de vento pode transformar-se em um pequeno furacão. Uma chuva moderada pode tornar-se uma tempestade. Qualquer condição existente pode ser levada muito além de seus limites normais. Mas o verdadeiro perigo surge quando essa habilidade é aplicada em ações. O ato de agarrar alguém, por exemplo, pode ser ampliado a tal ponto que o Conde dos Caídos consegue capturar um alvo a quase 100 metros de distância. Da mesma forma, um simples abraço pode transformar-se em uma poderosa restrição capaz de prender alguém, mesmo a grandes distâncias. Um ferimento também pode ser amplificado. Um corte superficial pode tornar-se um ferimento crítico. Uma lesão séria pode ser levada ao ponto de morte. Até mesmo ataques comuns podem ser amplificados a níveis equivalentes a uma execução instantânea. Entretanto, existe uma limitação. Amplificar não pode ser utilizado repetidamente em rápida sucessão. Cada uso exige um intervalo que antes que outro pode ser utilizado. Ainda assim, o poder continua sendo extremamente perigoso. Naturalmente, todas as habilidades das sequências anteriores também evoluem.
A Desordem torna-se muito mais poderosa. Agora ela não afeta apenas movimentos e julgamentos. Ela pode interferir diretamente na estrutura dos objetos e na percepção da distância e da precisão dos ataques. Os prédios aparentemente sólidos podem entrar em colapso, distâncias enormes podem ser reduzidas a poucos passos, e ataques cuidadosamente direcionados podem simplesmente falhar. Até mesmo padrões ocultos dentro de um ambiente podem ser revelados através da desordem, permitindo encontrar saídas e brechas ou pontos vulneráveis. O suborno também se fortalece. Quando combinado com amplificar, seus efeitos tornam-se absurdamente mais perigosos. Uma simples rosa lançada ao chão pode produzir um impacto semelhante a de uma explosão, enquanto simultaneamente enfraquece aqueles afetados por ela. Já a distorção atinge um novo patamar. O Conde dos Caídos pode alterar palavras, intenções, movimentos e resultados com muito mais eficiência. Golpes fatais podem transformar em ferimentos graves. Avanços viram recuos, fugas podem tornar-se investidas. Ataques podem perder completamente a sua força ou mudar de direção. Até mesmo habilidades sobrenaturais complexas podem ser restringidas através da manipulação das regras que as governam. Além disso, ele pode criar barreiras invisíveis e simplesmente reinterpretando o conceito de fechar uma porta. O resultado é um selo formado no próprio ar, uma parede invisível capaz de bloquear a passagem sem qualquer estrutura física aparente. Seu controle sobre a própria movimentação também evolui. Ele pode distorcer a sua trajetória instantaneamente, mudando a direção de maneiras que parecem desafiar completamente a lógica. Por fim, como um verdadeiro semideus, o Conde dos Caídos adquire acesso à sua forma de criatura mítica incompleta. Ao ignorar os riscos, que é a morte, né, galera? A perda de controle. Sua divindade parcial, ele assume a forma de um babuíno de cabelos encaracolados e incompletos. Isso aqui é uma piada que o autor fez com Roseli, né? Uma manifestação que representa sua natureza sobrenatural e marca sua entrada definitiva no reino das existências semidivinas. Galera, tem uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Você viu que a segunda temporada de Lords of Mysteries vai ter 40 episódios? Vai ter esse especial aí, né? Depois vai vir a segunda temporada. O especial não tem correlação com ela, tá, galera? Então, assim, primeiro vai sair o especial, que se não me engano são 4 episódios, e depois vai vir a segunda temporada, que vai ter 40 episódios. 40 episódios vai dar pra fazer bastante coisa, hein? Vai dar pra fazer bastante coisa mesmo. Talvez a gente até veja a luta do Clive contra o... Spoiler de 10 segundos. Contra o Conan Skrull lá, né? Que é um Conde dos Caídos, se eu não me engano. Tomara que no anime eles explorem bem, porque eu sinto que o autor coloca muita informação nas sequências, só que na hora de colocar na luta, os caras não são tão fortes quanto eles aparentam, assim. O único cara que usa 100% das capacidades que ele tem é o Clive, né? Com as suas sequências. Chegando na sequência 3, o Beyonder se torna um mago frenético. Nesse estágio, ele já não é apenas um semideus capaz de explorar brechas ou manipular regras. Agora, ele começa a exercer influência sobre conceitos que sustentam a própria estrutura da sociedade e da realidade. A primeira autoridade adquirida nessa sequência é a dos estratos. Essa autoridade está ligada à ideia de posição, hierarquia, status e legitimidade. Para um mago frenético, pode ser um mago frenético, né? Poder não se resume apenas em força. Importa também quem está acima, quem está abaixo e qual é o lugar de cada coisa dentro de uma estrutura. É dessa autoridade que nasce uma das habilidades mais marcantes dessa sequência, superior. Nas sequências anteriores, a presença imponente já permitia demonstrar uma majestade capaz de inspirar respeito e submissão. Agora, essa aura deixa de ser apenas uma sensação e se torna algo tangível, algo real. A autoridade de um mago frenético é conhecida pela própria realidade. A sua presença exerce uma pressão esmagadora sobre aqueles ao seu redor. A sua voz pode fazer corpos espirituais tremerem. Subordinados sentem um peso invisível sobre seus ombros. Instintivamente, surge o impulso de obedecer, de baixar a cabeça e de reconhecer alguém superior. Essa influência não depende apenas de força. Ela se baseia em um conceito de legitimidade, como se o universo estivesse reconhecendo que aquela existência ocupa um nível mais elevado na hierarquia. Essa autoridade também permite que o mago frenético aumente drasticamente o seu próprio tamanho. Seu corpo cresce até assumir proporções gigantescas, reforçando ainda mais a sensação de domínio e superioridade que o acompanham. Mas a segunda autoridade dessa sequência é ainda mais imparável. Antes de falar da segunda autoridade, eu quero falar um pouco dessa primeira autoridade, que eu achei bem interessante, porque ela bate de frente com a sequência 3 do
Sacerdote Vermelho, que vocês vão deixar aí no comentário qual que é que eu esqueci. Mas ele não conseguia fazer as pessoas se submeterem a ele e tal. Eu acho que agora a gente já tem a resposta que muito provavelmente o Imperador Negro consegue sobrepor essa ordem dele, né? Porque o dele, galera, apesar de ser a sequência que é... Como que eu posso dizer? Ela vem pra ocupar o lugar de Deus da Guerra ali. O Imperador Negro, o nome já diz, né? É um imperador. Então, assim, ele manda em exércitos, em povos, né? E mesmo que a sequência 3 do sacerdote seja bem forte, eu acredito que a sequência 3 do Imperador Negro consegue sobrepor as ordens do sacerdote vermelho. Deixem nos comentários e me falem o que vocês acham sobre ela consegue ou não sobrepor essas ordens. A autoridade seguinte, cara, é a da desordem. E dela surge uma habilidade conhecida como frenesi. Se a desordem embaralha as regras, o frenesi embaralha os resultados. Quando essa habilidade é ativada, o campo de batalha inteiro mergulha em uma instabilidade caótica. As habilidades do próprio mago frenético começam a sofrer alterações aleatórias. Na maioria das vezes, essas mudanças acabam sendo vantajosas, mas ao mesmo tempo, as habilidades de seus adversários também são afetadas, e normalmente de maneiras prejudiciais. O problema é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, nem mesmo o próprio mago. Um ataque mortal pode se transformar em algo completamente inofensivo, e uma técnica destrutiva pode se converter em uma ilusão absurda. Poderes que deveriam seguir uma lógica específica passam a produzir resultados inesperados. Em alguns casos, projéteis podem virar fogos de artifício coloridos, em outros, ataques perigosos podem se transformar em objetos sem qualquer capacidade ofensiva. O frenesi não cria apenas o caos, ele transforma a previsibilidade em uma impossibilidade. Quando ninguém consegue prever o que acontecerá a seguir, a vantagem geralmente pertence àquele que controla a própria desordem. Enquanto isso, todas as habilidades adquiridas nas sequências anteriores continuam evoluindo. A distorção alcança um novo patamar, agora ela pode alterar diretamente trajetórias de projéteis com muito mais precisão. As suas aplicações mais assustadoras estão relacionadas a intenções. O mago frenético pode distorcer a intenção de uma pessoa, por exemplo, alguém que deseja avançar pode ter essa intenção transformada em uma ação inevitável. Mesmo que perceba o perigo, mesmo que queira parar, mesmo que lute contra si próprio, o impulso continua, como se a própria decisão tivesse sido sequestrada, e a pessoa se torna prisioneira daquilo que originalmente escolheu fazer. E esse é o verdadeiro terror da distorção em níveis elevados. Ela não altera apenas ações, ela altera a lógica que dá origem a essas ações. Por fim, como é uma existência da sequência 3, o mago frenético adquire uma característica comum aos seres que se aproximam da divindade. Agora, ele é capaz de ouvir e responder orações dentro de um determinado alcance. A partir desse ponto, já não é apenas um semideus poderoso, é uma figura capaz de influenciar diretamente aqueles que veneram. A sequência 3 marca uma mudança fundamental no caminho do Imperador. Até então, os seus poderes permitiam manipular regras e explorar brechas e espalhar desordem. Agora, o próprio conceito de autoridade passa a ganhar forma. A partir dessa sequência, ele já se torna, né? Ele já tá um passinho ali pra virar um anjo. E a força dele já deve ser um bagulho absurdo, cara. Eu não consigo mais medir, assim. Por que eu falo isso, galera? Porque na sequência, se eu não me engano, 8? Eu acredito que na 8 ou na 7, né? Ele já tinha a força de um canhão. Então agora ele tem a força do quê? Um soco desse despedaça qualquer tipo de ser humano, pô. Dificilmente alguém consegue se defender contra esse tipo de ataque, né? O pulo do gato tá que a maioria dos Beyonders, eles quase não utilizam força física, assim, tipo assim, batalhas físicas, né? A maioria das batalhas deles, se vocês forem ver, é batalhas realmente de poder mesmo. Eles ficam ali disputando poderzinhos, né? Então, eu acho que a salvação dos outros Beyonders é isso. Por exemplo, pega um espectador. O que o espectador vai fazer contra um socão bem dado na fuça dele? Ele tem pouquíssima coisa pra fazer. Ele pode se transformar, se ele for um semideus, né? Se transformar na forma de criatura mítica dele. Porque eles conseguem. Eles conseguem fazer um hacker ali, que eles conseguem ficar um tempo nessa forma. Mesmo na sequência 4. Mas, cara, um soco bem dado é um soco bem dado, hein? Ao alcançar a sequência 2, o Beyonder ascende ao nível angelical e se torna um duque da entropia.
Nesse estágio, o caminho do Imperador Negro abandona definitivamente qualquer tentativa de simplesmente manipular as regras e agora ele começa a acelerar o colapso de todas elas. O Duque da Entropia adquire uma autoridade parcial sobre a desordem, e essa autoridade nasce uma habilidade mais temida, a entropia. A princípio, os efeitos podem parecer sutis, mas quanto mais tempo alguém permanece em confronto com o Duque da Entropia, mais a realidade ao seu redor começa a se deteriorar. As habilidades tornam-se instáveis, os pensamentos tornam-se confusos e as decisões tornam-se erráticas. O controle desaparece gradualmente. Tudo caminha em direção à desordem. Quanto mais tempo passa, mais difícil torna-se resistir. Uma habilidade que antes funcionava perfeitamente, agora pode começar a produzir resultados aleatórios. Uma estratégia cuidadosamente elaborada pode desmoronar por causa de pequenos erros. Até mesmo a mente do alvo começa a se fragmentar sob a influência dessa autoridade. Eventualmente, tudo se transforma em uma bagunça incompreensível. Habilidades, pensamentos, estados mentais, ações. Tudo entra em um processo contínuo de degradação. O mais assustador, galera, é que a entropia não precisa se limitar a indivíduos. Ela pode afetar ambientes inteiros, pode atingir sistemas, atingir regras e atingir qualquer coisa que dependa de ordem para continuar existindo. Basicamente tudo, né? Em outras palavras, o Duque da Entropia é capaz de acelerar o caos natural de qualquer coisa. A sua autoridade sobre a exploração também evolui. Aquilo que já era uma habilidade impressionante nas sequências anteriores alcança um nível quase absurdo. Agora, a sua capacidade de explorar estados e condições temporárias torna-se tão refinada que ele pode utilizar conceitos aparentemente insignificantes para alcançar feitos impossíveis. Um simples salto deixa de ser apenas um movimento. O estado de estar no ar torna-se uma oportunidade, uma condição e uma brecha. Ao explorar essa condição ao extremo, o Duque da Entropia pode atravessar distâncias que desafiam completamente a compreensão comum. A própria ideia de limitação espacial torna-se algo negociável. A sua autoridade sobre estratos também cresce. A habilidade superior recebe uma nova evolução. Galera, eu fiquei muito pensativo agora nessa fala daqui de cima, né? Que eu acabei de falar pra vocês. A própria ideia de limitação espacial torna-se algo negociável. Significa que ele consegue explorar o espaço, tá? Basicamente é isso. Por exemplo, imagina, ele começa a distorcer uma série de regras. A partir de agora eu consigo respirar no espaço. E a partir de agora todo ao meu redor terá uma gravidade mínima onde eu consigo me locomover, por exemplo. E aí ele vai andando pelo espaço ali. E assim, não é toda a sequência que consegue fazer isso, tá? E eu acredito que ele tenha total capacidade de fazer já. Vai se corromper? Vai se corromper, porque as deidades exteriores só ficam esperando ali um Beyonder da NASA aí com o espaço ali pra ser corrompido. Mas ele consegue. Ele tem total capacidade de fazer isso. Eu acredito. Não, eu ia falar uma besteira agora aqui. Que o Roseli, se eu não me engano, Não, eu acredito. Eu acho que é isso mesmo, galera. Eu acho que a partir desse momento o Roseli já era um Imperador Negro. Por que eu falo isso? Porque se ele não era, ele vai virar na próxima sequência, tá? Porque não podem existir sequências 1 se já existiu um deus no caminho. Como já existia o deus do vapor e da maquinaria, Roseli não podia ser sequência 1, certo? Então ele era no máximo sequência 2, que quando decidiu alcançar a divindade, foi para a sequência 1 do caminho do Imperador, certo? Tô errado? Tô certo? Deixa aí nos comentários. Então eu acredito que foi com essa habilidade que ele conseguiu chegar na Lua e aí aconteceu o que aconteceu. Acredito, tá? Tô aqui teorizando com vocês. Posso estar errado? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Vamos continuar aqui. A habilidade superior também recebe uma nova evolução. A presença majestosa e dominadora que acompanhava esse caminho desde as sequências anteriores torna-se ainda mais esmagadora. Seu corpo cresce drasticamente, ultrapassando alturas muito acima das humanas. Quando um Duque da Entropia se manifesta plenamente, a sua presença transmite a sensação de que uma autoridade absoluta acabou de entrar no ambiente. Não é apenas uma questão de tamanho, é uma questão de hierarquia, de domínio, de superioridade inevitável. Mas as habilidades que mais evoluem nesse estágio continuam sendo a distorção, agora ele alcança o nível de um anjo.
Se antes o usuário podia distorcer palavras, intenções e ações de fenômenos, agora ele começa a interferir diretamente nas próprias regras criadas por autoridades sobrenaturais. O Duque da Entropia pode modificar a maneira como determinadas regras funcionam. Pode intensificar princípios, alterar aplicações, pode redirecionar efeitos e pode transformar algo criado para produzir um resultado específico em algo completamente diferente. Isso significa que mesmo poderes fundamentais em autoridades superiores podem ser parcialmente moldados para servir aos interesses do Duque da Entropia. Em alguns casos, a mudança que deveriam afetar um único local podem ser desviadas para outros. Regras estabelecidas podem ser reinterpretadas. Limitações podem ser contornadas e efeitos aparentemente absolutos podem revelar brechas inesperadas. Essa é a verdadeira essência do caminho do Imperador. Não importa quão perfeita seja uma regra, sempre existe uma forma de explorá-la. Por fim, a sua forma de criatura mítica atinge a completude. Um antigo babuíno incompleto desaparece. Em seu lugar, surge uma verdadeira criatura mítica, um gigantesco babuíno negro com 9 braços e uma coroa sombria repousando sobre a sua cabeça. Uma imagem que representa perfeitamente a natureza desse caminho. Uma existência que não desafia a ordem frontalmente, ela compreende e a manipula, e ela corrompe. Então, a conduz inevitavelmente à sua própria desintegração. A sequência 2 marca o momento em que o Imperador Negro deixa de ser apenas um mestre das brechas e da manipulação, e se torna uma força capaz de acelerar o colapso de qualquer sistema, de qualquer lei e qualquer estrutura que tenha a infelicidade de existir diante dele. Eu gostei muito da forma de criatura mítica completa dele. É um babuíno negro com 9 braços e uma coroa sombria repousando sobre sua cabeça. Imagina essa parada gigante, tipo um King Kong, velho. O bagulho é bizarro, assim, tá bom. Se a gente quiser trazer pra uma coisa mais realista, talvez uma parada mais Planeta dos Macacos ali, sabe? Mas é muito top. Gostei bastante dessa. Tem criaturas míticas que são muito piores do que essa, tá? Essa aqui eu achei bem da hora mesmo. Deixei até pra vocês aí, galera, uma representação do que seria mais ou menos a forma de criatura mítica dele. Fala pra mim se não é da hora essa forma de criatura mítica. Agora que eu fiz dessa, eu tenho certeza que vocês vão falar assim: agora, Odin, eu quero que você faça de todas as outras sequências. Dessas que eu vou fazer remake, eu posso trazer. Chegamos na sequência 1, galera. E aqui a gente tem o Príncipe da Abolição. Nesse estágio, ele já não tá apenas manipulando regras e nem tá só explorando brechas. E nem mesmo ele está apenas acelerando a desordem. Agora, ele adquire o poder de decidir o que as regras realmente significam. A principal autoridade dessa sequência é a união entre distorção e definição. Se as sequências anteriores, o usuário precisava trabalhar dentro das interpretações possíveis de uma regra, agora ele começa a determinar quais interpretações serão consideradas válidas. Em outras palavras, ele passa a influenciar a própria definição da realidade. Essa é uma diferença gigantesca, porque toda regra depende, antes de tudo, de uma definição. O que é um inimigo? O que é uma barreira? O que é uma arma? O que é um substituto? E o que é um ataque? Tudo depende de como essas coisas são definidas, e o Príncipe da Abolição pode interferir justamente nesse ponto. Ele pode redefinir conceitos para atender os seus próprios objetivos, pode decidir o que será considerado um substituto e pode determinar o que conta como um corpo original. Pode alterar aquilo que será reconhecido como suborno, pode decidir quem está corrompido e quem não está. E uma vez que a definição muda, todas as regras associadas a ela mudam junto. Esse é o aspecto mais assustador dessa autoridade. Eu tô vendo que essa autoridade aqui, ela consegue lidar bem com a autoridade do erro, né? Com o caminho do erro. Ele daria bastante trabalho pro Amon. Deixem aí nos comentários, se vocês concordam comigo, isso ou não. Ele não atua apenas sobre os resultados, ele atua sobre as bases que produzem os resultados. Imagine alguém tentando atingir o verdadeiro corpo do Príncipe da Abolição. Se ele redefinir o conceito de corpo original, o ataque poderá atingir outra coisa completamente diferente. Imagine uma habilidade que depende de reconhecer um determinado alvo. Se a definição desse alvo for alterada, a habilidade pode simplesmente deixar de funcionar como esperado. Até mesmo comportamentos comuns podem ser reinterpretados. Uma ação cotidiana pode passar a ser considerada um suborno. Uma simples representação pode passar a ser reconhecida como a presença real de alguém. Uma vez que a nova definição é aceita pela autoridade do Príncipe da Abolição, a realidade passa a agir de acordo com ela.
Mas isso é apenas metade do seu poder. A outra metade continua sendo a distorção. Agora, ela alcança um nível extremamente elevado. Nas sequências anteriores, a distorção permitia alterar intenções e trajetórias, movimentos e interpretações. Agora ela atua diretamente sobre a ordem existente, não apenas sobre os princípios fundamentais do universo, sobre as regras já estabelecidas e reconhecidas na realidade. O príncipe da abolição pode distorcer essas regras e servir aos seus interesses. Uma limitação pode tornar-se uma vantagem, uma proteção pode se transformar em uma prisão, e uma separação pode se tornar uma conexão. Uma barreira pode deixar de funcionar da maneira que deveria. Em situações extremas, essa capacidade permite até mesmo alterar a forma como o espaço inteiro interage com o mundo ao redor. Áreas podem ser isoladas, conexões podem ser cortadas, influências externas podem ser impedidas de alcançar um determinado local. É como se o príncipe da abolição pudesse negociar diretamente com a própria realidade, convencendo-a de que as suas regras deveriam funcionar de outra maneira. E por um breve momento a realidade concorda. A sequência 1 representa a culminação de tudo que o caminho do Imperador Negro construiu até agora. O advogado aprendia a influenciar julgamentos. O bárbaro impunha sua vontade pela força. O subornador comprava vantagens. O barão da corrupção encontrava brechas. O mentor da desordem confundia a ordem. O conde dos caídos explorava as leis e o mago frenético embaralha os resultados. O duque da entropia acelerava o colapso dos sistemas, mas o príncipe da abolição vai além de todos eles, porque ele compreende uma verdade que poucos conseguem enxergar. Antes de existir uma regra, existe uma definição, e aquele que controla as definições controla todas as regras que vêm depois. Galera, o rei Jorge usou, tá? Essa negociação com a realidade aí pra não deixar ninguém conseguir chegar no mausoléu que ele tava, não deixar ninguém conseguir causar terremoto, nem qualquer tipo de abalo no mausoléu dele. Ele usou essa parada aí. Intis, o seu imperador, voltou. Finalmente a gente chegou na sequência 0, o Imperador Negro. E nesse estágio, a gente não tá falando apenas de um governante ou um semideus ou até mesmo um anjo. A gente está falando de uma existência que transcendeu as próprias regras que antes manipulava. Durante toda a jornada desse caminho, seus Beyonders aprenderam a encontrar brecha, distorcer interpretações, explorar leis e espalhar desordem. Mas o Imperador Negro vai além. Ele não está sujeito à ordem, ele decide como a ordem deve funcionar. A principal autoridade dessa sequência é conhecida como Autocrata. Ela é simbolizada pela sombra da ordem. Enquanto outras existências trabalham dentro de regras do mundo, o Imperador Negro transforma essas regras em instrumentos da própria vontade. As autoridades de distorção, exploração, definição e estratos tornam-se partes de um todo maior. A ordem deixa de ser apenas uma limitação. Ela se torna uma ferramenta. Em regiões devastadas ou desprovidas de qualquer estrutura, o Imperador Negro pode construir uma ordem inteiramente nova. Mas existe uma diferença importante. Ele não restaura as regras originais, ele as modifica, ele as adapta, ele as distorce até que sirvam perfeitamente aos seus objetivos. Se a realidade não favorece os seres humanos, então a realidade será reescrita para favorecê-los. Essa é a essência de um autocrata. Mas entre todas as suas autoridades, a mais aterrorizante continua sendo a distorção. Nas sequências anteriores, ela permitia alterar intenções, ações, conceitos e regras. Agora, ela alcança um nível verdadeiramente divino. O Imperador Negro pode distorcer certas regras fundamentais do próprio mundo. Não apenas interpretações, não apenas aplicações, as próprias bases sobre as quais a realidade opera. A ordem que pode se tornar desordem. A luz que pode se tornar sombra. Som que pode se tornar silêncio. A ausência pode se transformar em presença, e até mesmo a morte pode ser convertida em vida. A própria lógica do mundo deixa de ser confiável. Fenômenos sobrenaturais podem ser interrompidos. Teletransportações podem falhar, conexões podem ser embaralhadas, destinos podem ser desviados. O que deveria acontecer simplesmente não acontece. Aquilo que jamais deveria ser possível torna-se realidade. E o mais assustador é que essa autoridade não se limita a objetos e fenômenos. Ela alcança conceitos muito mais profundos, conexões místicas, autoridades, vínculos espirituais e até mesmo a fé. O Imperador Negro pode distorcer aquilo que as pessoas acreditam, pode alterar a direção dessa devoção e pode transformar uma conexão existente em algo completamente diferente.
como se estivesse reescrevendo os próprios fundamentos da relação entre uma pessoa e aquilo que ela reverencia. Então, existe a habilidade que tornou o nome dessa sequência lendário, a ressurreição. Para o Imperador Negro, a morte não é um fim, ela é apenas mais uma regra, e como toda regra existe uma brecha. Mesmo após ser completamente destruído, o Imperador Negro pode retornar, porque a própria morte faz parte da ordem da realidade. Enquanto essa ordem existir, a sua volta continuará sendo possível. Para garantir esse retorno, o Imperador Negro prepara mausoléus especiais durante a sua ascensão. Eles funcionam como âncoras para a sua existência. Quando a sua morte ocorre, inicia-se um processo inevitável. Primeiro, a sua singularidade abandona sua forma física e torna-se um conceito abstrato. Depois, aqueles que vivem sobre a sua ordem voltam a ouvir a sua voz. E finalmente, ele retorna ao mundo mais uma vez. Nem mesmo outros deuses verdadeiros conseguem impedir completamente esse processo. A ressurreição do Imperador Negro é considerada uma das mais difíceis de interromper entre todas as existências divinas. E existe algo ainda mais impressionante. Mesmo que seus mausoléus sejam destruídos, mesmo que seu corpo desapareça e mesmo que tudo pareça acabado, se parte da ordem construída por ele ainda permanecer no mundo, a volta continua sendo possível. Como se sua existência tivesse transformado em uma brecha permanentemente dentro da própria morte. Mas o Imperador Negro não é apenas o Senhor da Ordem, ele também domina sua contraparte, a Desordem. Nas sequências anteriores, seus poderes ainda dependiam da existência de regras para serem manipuladas. Agora isso não é mais necessário. Ele se liberta da ordem e arrasta a própria ordem para dentro do caos. Pensamentos tornam-se descontrolados, sistemas entram em colapso e regras deixam de funcionar. Estruturas que pareciam eternas começam a se desfazer. A tendência natural a tudo passa a ser deterioração e rumo à desordem. E diferente de antes, essa não é uma influência temporária. É um princípio divino inevitável. O Imperador Negro não é apenas alguém que explora as brechas, ele é a maior brecha existente. Uma existência capaz de transformar regras em armas, distorcer conceitos fundamentais e desafiar a morte, e mergulhar a própria realidade em uma desordem no qual não existe retorno. No topo do caminho do Imperador, a ordem e o caos deixam de ser apenas opostos. Ambos se tornam instrumentos das mãos de um único soberano. O Imperador que governa não é apenas um reino, mas a própria regra que sustenta o mundo. Cara, eu fiquei assim... Sei lá, cara, tô sem palavras pra falar da sequência zero desse caminho. Porque ele é realmente assim... Ele passa a aura de um imperador mesmo, a aura de algo imutável, algo imortal. Farmou aura aqui, cara. O bichão farmou aura. Assim, achei muito louco, muito bom mesmo, muito bom. O caminho, ele tem um power-up bem legal. Ele não tem o problema de esbarrar em uma barreira que o autor criou nas sequências anteriores. Ele tem uma progressão bem boa, assim. Então, realmente é muito bom. E eu achei ele superior ao Caminho do Justiça. Gostei mais desse, tá? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Contudo, é isso aí, galera. Mais um vídeo terminado. Obrigado por acompanhar. Antes de acabar o vídeo, eu quero agradecer a todos os membros do canal. Somos em 5 e eu quero agradecer cada um de vocês e falar que a ajuda de vocês é essencial pra gente continuar o nosso trabalho aqui, tá bom? Obrigado. Curta aí mais esse vídeo e fui!